Como é que vocês estão? Há quanto tempo? Aqui quem fala é o Davi. E hoje nós vamos falar de algumas leiturinhas aqui, ó. Esse tantinho aqui, ó. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, né? Então vamos lá. Ixi, tá tudo fora de ordem aqui, peraí. Deixa eu botar na ordem que eu vou falar as coisas, senão vai ficar gigante. Ah, pronto. Organizado, organizei tudo no esquema aqui, beleza? Já deixou seu like? Deixa um likezinho aí, se inscreve no canal, ative as notificações, faz o paragodeios aí todinho, beleza? Hoje eu quero falar sobre minhas leituras, o que eu li nesses últimos tempos aí. Não vou contar os meses, eu li coisa em dezembro do ano passado, janeiro de 2026, teve coisa de agora, de 2 meses atrás, enfim, bastante coisa aí pra gente comentar. Tem livros novos também, eu quero falar de alguns livros que eu comprei. Vou começar aqui a falar pelas leituras, o que eu li, né, os livros que eu concluí a leitura. Primeiro, Flores para Algernon. Finalmente eu li Flores para Algernon, eu tenho 2 centavos para falar aqui sobre Flores para Algernon, porque, vamos ser sinceros, é um livro que todo mundo comenta no YouTube, todo mundo sabe, todo mundo recomenda, o povo chora, o povo esperneia. Falar de um jeito que eu não dei spoiler pro pessoal que não leu ainda, mas também que o pessoal que já leu vai entender, tá? Cara, essa temática desse livro, ela me pegou de surpresa demais, assim, no sentido, não que eu não sabia, eu já sabia o que era a temática, mas assim, o tipo de reflexão que ela traz é muito interessante, sabe? É muito legal e te faz repensar muita coisa que às vezes a gente nem percebe que a gente já tem, sabe, enraizado na nossa mente ali, né? E a temática desse livro, para quem não sabe, é sobre pessoas que têm algum tipo de deficiência mental. No próprio livro eles usam o termo retardado, eles falam que o Charlie, que é o protagonista, ele é retardado, eles chamam eles assim, o lugar onde ele estuda, ele tem esse auxílio dele, é chamado de, tipo, Centro para Retardados, então é uma linguagem do próprio livro isso. Enfim, ele tem esse problema, ele tem essa, vamos dizer assim, essa dificuldade de aprendizado, essa deficiência mesmo, e ele passa por esse experimento, né, resumindo aqui, ele passa por um experimento e tal, e ele vai ficar muito inteligente, vai ficar, tipo, vai passar dos cientistas que estudam ele, que fizeram o experimento dele. E o que eu tinha pra falar desse livro aqui é que essa temática, ela me impressionou muito o final dela, pra onde a história levou vamos dizer assim, o desfecho de toda essa situação do Charlie, sabe? Eu gostei muito que, meio que a conclusão que o livro traz sobre essa temática, sobre esse assunto que é tão delicado, é mais ou menos a seguinte: não tem nada de errado com essas pessoas, na verdade tem muita coisa de errado com a gente, sabe? Tipo assim, geralmente quando a gente pensa nesses assuntos de mais assim, complexos, né, sobre deficiências, sobre pessoas que têm dificuldade ali, as pessoas se questionam muito sobre isso, se questionam acerca das dificuldades, se questionam acerca sobre Deus, se questionam sobre a injustiça das coisas, a dificuldade das coisas, e discutem que aquilo é um problema para a pessoa, e a pessoa ela é infeliz por causa daquilo. E sabe o que eu acho interessante? Que é o mais, vamos dizer assim, o mais corajoso desse livro aqui, por assim dizer, é que o que ele diz é tipo, cara, o maior problema do Charlie não era isso. Tipo, o maior problema do Charlie eram as pessoas que estavam em volta dele, sabe? O problema do Charlie não era a dificuldade de aprendizado dele e a deficiência dele. O problema do Charlie eram que as pessoas não o aceitavam por causa disso, que as pessoas o rejeitavam por causa dessa situação dele. E isso diz muito mais sobre as pessoas e a sociedade e sobre as pessoas comuns, por assim dizer, né, do que sobre o próprio Charlie. Porque, adivinha, tipo, o que ele sentiu mais falta não foi exatamente da inteligência dele, no final das contas. O que ele sentiu falta foi de pessoas, de aceitação, de, sabe, de cuidado, de proximidade, entendeu? E, cara, eu achei isso muito interessante, achei muito legal, e faz mais sentido essa temática, essa mensagem quando você chega no final do livro. E eu gostei muito, sabe? É um livro que me pegou, assim, sabe? Então, assim, eu sabia que ele era bom, mas eu não achava que ele ia ficar tanto tempo na minha cabeça, sabe? Realmente ele ficou por muito tempo, assim, ecoando a mensagem dele na minha cabeça. Então, cara, Flores para Algernon vale muito a pena, viu? Quem não leu, leia, é muito bom. Mais uma recomendação, né? Tipo, de várias milhões de outras pessoas que já recomendaram esse livro, mas realmente vale a pena, tá? Que é outra leitura que também foi bem pesadinha de ser feita, que foi Solaris, de Stanislaw Lem. Esse livro aqui, resumidamente, é que um psicólogo, ele participa de uma missão especial num planeta chamado Solaris, né? Esse psicólogo chamado Chris Kelvin, ele é chamado para essa base, nesse planeta, e ele vai lá para participar da missão, para poder ser um integrante da missão, só que quando ele chega lá, ele se depara com situações muito estranhas e muito esquisitas, envolvendo monstros, entre aspas,
que ele não saberia como lidar, que ele não sabe como lidar com tudo aquilo, né? Vou parar por aqui na questão do enredo e vou começar a falar mais sobre a temática desse livro aqui, né? E, bicho, esse livro aqui, ele é denso igual chumbo, filho. Ele é um livro de 300 páginas, ele não é muito grosso, entendeu? Mas se você pensar no conteúdo dele, o conteúdo dele é pesado igual, sei lá, bicho, igual pesa 1 tonelada isso aqui. É o livro mais pesado da minha estante com relação ao conteúdo que eu li até agora, né? E, cara, por que eu digo isso? Porque Solaris, ele, apesar de ser um livro de ficção científica que envolve viagem espacial, quando você chega nessa base e chega no planeta de Solaris, a história que é contada, ela é muito mais uma história introspectiva, uma história mais pessoal e íntima, do que uma história, vamos dizer assim, uma aventura espacial de nave e sabe, laser, arma de laser, coisa do tipo. Entendeu? Ela é uma história muito mais íntima, muito mais psicológica, muito, sabe, que trabalha aspectos e temas relacionados à alma, crenças, fé, Deus, coisas desse tipo, do que uma ficção científica sobre alienígenas e lutas espaciais e coisas desse tipo, sabe? É bem diferente. É aquela pegada de ficção científica filosófica mesmo, sabe? A Aleph agora, ela tá relançando, ela acabou de relançar esse livro aqui numa edição nova, com uma capa diferente, com coisas diferentes, tanto capa dura quanto em capa comum. Inclusive eu achei a nova capa, que é em capa comum, né, mais bonita do que essa e mais assim, vamos dizer assim, mais condizente com a história, assim, ela dá uma pista maior da história do que essa capa daqui, eu achei mais bonita. Tô até pensando assim em trocar a edição, mas não sei, não é muito prioridade não. Mas é bem mais bonita e vem com brinde, vem com marca-página. Nessa edição aqui não vem marca-página, ela é só o livro mesmo, com orelha e tal, não sei o quê. Enfim, já mostrei ela num unboxing milhões de anos atrás, que eu fiz aqui, que eu comprei esse livro, eu só li esse ano, né? Mas enfim. Então, Solaris, ele foi um livro muito interessante pra mim. Ele, cara, são tantos questionamentos que ele te abre, assim, sobre a ciência estudar coisas desconhecidas, cientistas encontrarem algo que eles não conseguem explicar, sabe? Se eles se depararem com algo que eles estudam e não conseguem resolver, não conseguem chegar a conclusões e a ciência não for suficiente, o que você faz com isso, sabe? O que você faz com a crença do ser humano acerca disso? O que você faz com o cientista, entendeu? Como que o cientista lida com isso? Ele tem questionamentos acerca de Deus, e se Deus existir, como que o povo vai, sabe? Tipo, não exatamente Deus ele tá falando, mas como ele fala de um alienígena aqui desse livro, que eles não compreendem, algo desconhecido, acaba que essa discussão ela se encaixa muito bem em coisas, vamos dizer assim, em conteúdos, matérias que são inconclusivas. Então, pode ser um acontecimento desconhecido, um milagre, ou um ser desconhecido, como um deus, ou algo do tipo, um alienígena, enfim, coisas que não dá pra você simplesmente estudar num laboratório. Então é um livro que traz muitos questionamentos legais, ele traz muitos assuntos, assim, muito bons, e também vai trazer muitos assuntos bem pessoais e íntimos, sabe? O que o ser humano realmente deseja, quais são as intenções desse ser humano, quais são as intenções do nosso protagonista, o que ele realmente quer, quais são os desejos dele, quais são as intenções dele, e ele sabe trabalhar isso, sabe? O livro, ele trabalha isso de uma maneira muito, muito legal, porque ele pega uma situação aqui dentro desse livro, onde o próprio, é como se você vai entender quando você lê, assim, você vai ver uma situação com relação ao protagonista, onde ele mesmo tem dúvidas acerca dos sentimentos dele e do que seria o desejo real dele, sabe? E que envolve ali relacionamentos, que envolvem lembranças, que envolvem ali desejos e paixões ali dele, entende? Então, tipo assim, será que ele realmente era apaixonado por isso? Será que ele realmente gostava daquilo? Será que ele sente falta? Ele não sente falta? E nem ele mesmo sabe responder. É aquele tipo de livro que acerta muito vamos dizer assim, nesses sentimentos de incerteza. Tipo, que a gente às vezes tem, será que eu realmente gosto disso? Será que eu realmente gosto daquela pessoa? Será que realmente vai dar certo as coisas? Será que eu quero tomar uma decisão mais importante? Será que eu quero voltar atrás? Isso é legal, achei muito interessante. É um livro que, cara, assim, demorou muito pra eu ler ele, foi tipo uns 3 meses de leitura, mas realmente, cada leitura que eu fazia aqui, cada trecho me fazia ficar pensando e remoendo ali, tipo, algum assunto, alguma temática. Então, é um livro muito bom, é um livro muito legal. É um livro demorado. Tem umas partes, inclusive, que são, tipo assim, elas são chatas, elas são difíceis de ler porque elas são chatas, elas são entediantes. Mas existe um motivo porque o autor faz isso. Existe um sentimento de frustração que ele quer te colocar lendo essas partes. Então, meio que vale a experiência, entende? Mas, prepara, cara. É um livro um pouquinho chatinho, às vezes, e denso, entendeu? Denso, é filosófico, mas é muito bom. Gostei pra caramba. Solaris, beleza? O próximo livro aqui que eu li, né? Na verdade, são os 2 livros que eu li porque é de uma série de livros, que foi A Sombra do Torturador, esse aqui, e
o segundo livro, que foi A Garra do Conciliador. E, gente, eu preciso bater um papinho com vocês aqui sobre esses livros, tá? Primeiro de tudo, cadê a galera falando desse livro no YouTube, gente? Cadê? Tem pouquíssima gente falando de A Sombra do Torturador, tem pouquíssima gente divulgando, tem pouco marketing da editora Morro Branco, na minha opinião, acerca desse livro aqui, sabe? Dessa saga, que é uma saga de livros, tá? Que tem tem o 1, o 2, e já vou dar o spoiler que eu comprei o 3, tá? Eu tenho o 3 já, entendeu? E só falta o 4, que é o último, que é uma quadrilogia, tá? Pra mim, assim, é um livro que foi pouco divulgado, foi feito pouco marketing dele, vi pouca gente falando, mas, assim, eu achei ele muito legal, tá? Eu gostei desse livro aqui, apesar de ele não ser muito, vamos dizer assim, ele não é aquela fantasia comum que a gente vê. É um livro bem diferente, beleza? Eu li, cara, vamos lá, eu tenho algumas coisas, ai meu Deus, tem muitas coisas pra falar sobre esse livro e sobre essa série aqui, tá? Aqui é uma fantasia, tá? É uma fantasia em que conta a história do Severian, que é esse caboclo aqui, que ele é um torturador. O que é um torturador? O torturador, ele é uma espécie de carcereiro, vamos colocar assim, sabe? Um carcereiro. Ele trabalha numa guilda de torturadores que recebe ali as ordens do reino ali. Eles recebem a ordem do reino para prender, torturar e matar ali criminosos, né? Pessoas ali que são presas, entendeu? Então ele é tipo uma espécie de carrasco, de carcereiro ali, nesse mundo de fantasia, em que ele cumpre sentenças que são ali, vamos dizer assim, emitidas ali pelo governo ali. E ele é um aprendiz, na verdade, de torturador no início da história, e a gente vai acompanhando a vida do Severian, desde quando ele é aprendiz, até ele se formar um torturador, até ele cometer o erro de ser, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Muitas aspas, misericordioso com um dos prisioneiros, né? Uma de suas clientes. Para ele não ser punido, eles falam, você vai ter que cumprir uma missão fora de Nessus, que é o nome da cidade lá. Você vai ter que cumprir uma missão fora, a gente vai te mandar para Trax, uma outra cidade chamada Trax, em que você vai ser eu esqueci o nome deixa eu ver se tem Carnifex, eu acho que era Carnifex o nome, mas ele vai ser um torturador lá nessa outra cidade, então ele é meio que expulso da sua guilda, da sua cidade, para poder cumprir ali sua missão em outro lugar. Dito isso, esta pequena introdução, eu vou falar do que realmente importa desse livro. Essa saga de livros, ela tem uma característica que ela é muito interessante, tá? Se você pegar esse livro aqui achando que ele é uma fantasia convencional, você vai quebrar a sua cara, tá? Esse livro aqui, ele não é escrito igual às demais fantasias, tá? Ele não tem o mesmo estilo de escrita, não tem o mesmo tipo de prosa, vamos dizer assim, sabe? A narrativa, ela é muito diferente, tá? Dos livros de fantasia aí que a gente tem hoje em dia. E eu acho que esse é o ponto forte desse livro, tá? A estética dele é muito forte, entendeu? É um ponto forte, mas que vai afastar muita gente, entendeu? Muita gente não vai ler esse livro aqui porque esse livro tem muita estranheza, ele é muito enigmático, então vai ter várias coisas que você vai estar lendo que não são explicadas, só são explicadas mais pra frente, que está no outro livro, entendeu? Igual eu senti do livro 1 pro livro 2, né? E com certeza vai acontecer pro livro 3 aqui, que eu já tenho, né? Enfim. Mas é uma característica que vai afastar muita gente. E o autor sabe disso, tá? Então, o que acontece? Se você ler aqui a sinopse, ele vai falar que, não sei o que, a história do Severian, que é um torturador, ele é um aprendiz de torturador. Realmente uma historinha convencional. História em que você tem um herói e tal, um anti-herói, na verdade. Ele não é bem um herói, mas, enfim. É um personagem principal que vai fazer uma jornada, vai ser o escolhido pra se tornar aqui e tal. É uma coisa meio jornada do herói e tudo. Mas a estética, o jeito que é escrito esse livro, é muito diferente. E eu queria mostrar uma coisa muito legal desse livro aqui, que eu queria comentar sobre esse apêndice aqui, ó. Bem aqui, ó, no final do livro tem um apêndice. Tem outros nos outros livros, mas eu vou comentar sobre o primeiro, só para vocês terem uma ideia. Mas aqui também tem, ó, apêndices, também tem. Para te ajudar a entender esse mundo, né, do planeta de Earth, com U, né, Earth com U. O que acontece? No apêndice do primeiro livro, o Gene Wolfe fala que ele traduziu esse livro para o inglês. E aí você fica assim, o que esse cara tá falando? Esse cara tá doido? Como que o autor do livro tá dizendo que traduziu o livro pro inglês? Traduziu de que língua? E ele fala, não, eu traduzi esse livro do futuro. Eu traduzi o livro do futuro. Entendeu? E aí ele fala umas coisas muito interessantes, que é algo que você vai percebendo ao longo da história. Que, assim, alguns podem dizer que isso é spoiler, mas eu tenho que falar isso porque eu acho que isso é importante para a escolha do livro, para as pessoas que querem comprar ou não o livro. Mas vamos lá. Esse livro aqui, ele parece ser só uma fantasia medieval, assim, no estilo meio medieval e tudo, mas na verdade ele é uma ficção científica futurista, tá?
Ele é uma ficção científica do estilo... O povo da gringa chama de Dying Earth, né? Que é tipo terra morrendo, sei lá. Tipo, a terra tá no finalzinho. Ela não teve um apocalipse que destruiu ela, mas ela já tá no final. Tipo, ela já se desgastou e já se deteriorou com o tempo, entendeu? Então ela é uma ficção científica. Só que é o seguinte, ela é narrada como se fosse uma história medieval. Então ele vai falar de espadas, ele vai falar de lanças, ele vai falar de escudeiros, de destriers, né? Ele chama de destriers, umas montarias e tudo. Só que no final do livro, nesse apêndice, ele explica o seguinte, que como ele traduziu este livro, na verdade, quando ele tá falando dessas coisas, ele usa esses termos de armas medievais, ele usa umas palavras, que são palavras mais antigas, que a gente não usa mais tão comumente, para descrever coisas que são do futuro. Então, na verdade, ele tá falando às vezes de uma lança, e ele fala assim no livro, de repente o cara atirou, através da lança ele lançou um raio. E ele fica assim, uma lança que lança raio, é uma magia, uma coisa, e fica com essa estética dúbia, em que parece que ele está contando uma história de magia, mas quando você vai reconhecendo e conhecendo mais sobre a Terra de Earth, que é um futuro pós-apocalíptico, que já teve viagens espaciais, que já tiveram outras raças de outros planetas que vieram para a Terra, e já tem naves, já tem várias coisas ali, você entende que na verdade ele está descrevendo algum tipo de arma futurística, entendeu? Então a tal da lança que ele atira raios, que ele narra parecendo uma magia, na verdade, é uma lança, é uma outra arma, na verdade, futurista, que atira algum tipo de laser, algum tipo de raio, entendeu? E ele vai brincando com esse esquema da tradução, e ele vai falando coisas desse tipo, sabe? Ele vai falando de balestras que atiram dardos flamejantes, ou dardos brancos, em que um dardo, assim que ele é atirado, outro é colocado no lugar, para ser lançado em seguida, né? Ou seja, ele descreve a metralhadora, uma metralhadora, né? Um fuzil, alguma coisa assim, como se fosse uma balestra, né? Que atira dardos muito rápido, né? E a história, ela vai ficando como se fosse... Ela forma uma imagem na sua cabeça de duas histórias sobrepostas. E eu acho isso muito legal, porque quando eu tô lendo, eu imagino como se fosse duas cenas. Uma cena medieval e uma cena futurista, de ficção científica. Entendeu? Como se fossem duas histórias espelhadas ali, entende? E pro Gene Wolfe fazer isso, cara, tipo, cara, pra mim, assim, pra um autor conseguir fazer isso, ele tem que ser muito habilidoso, e o Gene Wolfe conseguiu, cara, ele conseguiu fazer isso nesse livro. Então eu achei isso muito impressionante, muito legal mesmo, essa ideia, e sem falar que ele quando você tá lendo e você vai descobrindo essas coisas, é muito interessante, é muito legal, porque você vai vendo as descrições de algumas coisas que você não reconhece de primeira, e depois você vai olhando e falando, caraca, velho, tipo, isso aqui era uma nave, e você nunca imaginou que era, porque ele descreveu de uma maneira tão diferente, porque o protagonista, o Severian, ele é de uma época tão distante, sabe, ele é tão longe da gente que ele não reconhece as coisas do mesmo jeito que a gente reconhece, entende? Então é muito interessante, quando ele começa a falar de edifícios voando, né, tipo, cara, é muito interessante, sabe? Mas isso aí, tipo, já depois de várias pistas você começa a ver umas mais óbvias, assim, né, pra te pegar de surpresa, né? Mas tem muita coisa também que é fantasiosa, entendeu? Então tem coisas que são fantasiosas justamente por se passar nesse, vamos dizer assim, nesse universo que tem alienígenas, que tem outras raças, né? Tem outras coisas ali acontecendo. Gostei mais do segundo livro, vou ser bem sincero, o segundo livro ele tem mais ação, ele é menos enigmático nesse sentido, de explicar as coisas, até porque, assim, o primeiro tem uns períodos assim que você não entende nada, mano. Tipo, tem uns períodos assim onde você entra nos lugares, é super viajado, mas eu digo o seguinte, eu sei que tem muita gente que é igual eu, que gosta de um livro mais esquisito, tá? Um livro mais estranho, um livro mais... gosta dessa sensação de estranheza, entendeu? Principalmente quem já leu Neuromancer, tá? Então, se você já leu Neuromancer e tal, ou gosta de livros assim mais esquisitos, eu acho que você vai gostar desse. Gosta de enigma, gosta de descobrir pistas ali sobre o universo, sobre o world building ali do livro na própria escrita, né? Eu acho que é um bom livro, é um livro legal, ele é muito interessante, ele tem uma história que é contada de uma maneira muito única, então eu gostei bastante disso, tá? Então beleza, né? Vamos... Eu já comprei até o terceiro livro e na verdade eu pretendia já começar o terceiro livro. Só que aconteceu o seguinte, né? Quem tá lançando esses livros é a editora Morro Branco. E ela lançou muito rápido esses 3 livros. Ela lançou no ano passado todos os 3, né? Todos esses 3 livros aqui. E ela já tinha até anunciado o 4º livro, né? Anunciado assim, falado que, mostrado a capa, tem lá na página do Instagram da Morro Branco, a capa do 4º livro e tudo. Só que eles ainda não lançaram o 4º livro e já tem um bom tempo que foi anunciado, sabe? Que foi falado e tudo. E inclusive eu achei estranho, porque
O espaço de tempo entre esses 3 primeiros aqui foi muito curto, e por algum motivo o quarto livro tá demorando bastante, e eu não sei porquê. Eu acho que tá de boa, deve lançar em qualquer momento aí, mas como eles ainda não anunciaram, não deram pré-venda nem nada, e já passou assim, tipo, mais de 6 meses desde a última vez que eles citaram esse quarto livro, né, que é o Cidadela do Altar, né, o nome do quarto livro. Eu pretendia ler o terceiro, mas eu vou segurar um pouco mais. Quando eles anunciarem a pré-venda, ou eles lançarem de fato o livro, aí eu leio o terceiro, até para dar um tempinho para poder pegar em promoção o quarto livro, beleza? Então é o seguinte, gente, leiam Sombra do Torturador, dê uma chance, é esquisito, mas é legal, e falem sobre, tá? Falem sobre no Instagram, no YouTube, sei lá, no Scooby, fala no Scooby, entendeu? Falem tudo que é canto sobre esse livro aqui, porque esse livro aqui eu acho que merecia ser mais comentado, tá? Ele é um livro bem interessante, bem diferente do comum, mas legal, entendeu? Principalmente para os leitores que gostam de obra esquisita. Eu não tô sozinho nessa não, tá? Eu gosto de obra esquisita, obra estranha, e eu vou falar das obras estranhas também. A gente também merece livro, tá? Esses foram os livros que eu li. Agora eu vou falar um pouco dos livros novos. Então eu vou falar agora dos livros novos. Eu já falei desse aqui, né? Do Espada do Lictor, que é o terceiro livro, né? Da saga do livro do Novo Sol, né? Então vamos falar de outros livros aqui, né? Que eu comprei. Tem alguns aqui, eu não vou falar muito, vou falar bem brevemente sobre eles. O mais breve que eu puder, porque eu falo pra caramba, mas enfim. Comprei esse aqui, Signo dos Quatro, edição de bolso, que é do Sherlock Holmes. E, na verdade, esse aqui foi o seguinte, eu comprei esse e o Estudo em Vermelho, que são os 2 primeiros livros, eu acho, do Sherlock Holmes. Nessa ediçãozinha, que eu acho bem bacaninha e tal, edição de luxo e tal. Só que é o seguinte, cara, aí, o que aconteceu? O meu primeiro livro, do Estudo em Vermelho, ele chegou descolado, velho. Ele chegou com as páginas caindo. Eu comecei a ler ele e as páginas estavam caindo. Esse aqui tá de boa, entendeu? Ele tá tranquilão, já conferi, já testei, já folheei e tudo. Só que o meu Estudo em Vermelho, ele veio caindo nas páginas. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que... como é que fala? Eu tive que pedir a devolução, pedir a troca, na verdade, do livro pra Amazon. Então, eu entreguei esses dias, né? Enfim, entreguei lá pra ser substituído, enviei, vou receber um novo. E até lá eu leio, eu ia ler, né, eu quero ler em ordem cronológica, vamos dizer assim, o Sherlock Holmes, então eu tenho que esperar pra ler, antes de ler esse aqui, eu tenho que esperar chegar o Estudo em Vermelho, beleza? Era isso que eu tinha pra comentar, tive problemas com o primeiro, eu comprei os 2, tá? Quero ler Sherlock Holmes, clássico e tal, policial, legal. Assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie, porque é o seguinte, vamos lá, eu comecei a ler M.O.N., que é um livro que eu tenho desde quando eu comecei esse canal, tá? Eu comecei a ler ele, comecei gostando no início e tal, só que eu não sei, cara, eu fiquei um pouco, não sei, não me prendeu tanto assim, e eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, será que eu não gosto de Agatha Christie? Será que eu não sou tão fã assim? E aí eu comprei esse, porque, sei lá, eu quis dar uma chance em outro livro, sabe? Porque eu já tentei ler 2 vezes M.O.N. e eu não curti muito, que é da Agatha Christie e tudo, e eu pensei, cara, talvez eu esteja tentando ler a obra errada, né? Então eu peguei esse aqui, que é um que a galera fala muito mais, né? Que é o do Hercule Poirot, o Assassinato do Expresso Oriente, e alguma hora eu vou dar uma chance pra esse aqui, parece ser bem legal também, né? Então é isso. Por causa do M.O.N. eu comprei esse aqui porque eu não consigo ler o M.O.N. Não consigo terminar M.O.N., que é da Agatha Christie, beleza? Eu comprei esse aqui, do Clube do Crime, é A Besta nas Sombras, de um autor japonês, Edogawa Rampo, né? Ele é um autor, então ele é um livro de suspense e terror japonês, e o que me chamou a atenção nele foi o seguinte, esse Clube do Crime, essa coleçãozinha aqui, eu tenho um livro dela que é como é que é o nome do livro, cara? Assassinato da Cruz Egípcia, uma coisa assim, que eu não gostei muito, tá? Não gostei muito. Ou seja, eu estou tendo dificuldades com esse tipo de livro, assim, de série policial clássica. Então eu comprei alguns pra ver se tem alguma coisa aqui que eu realmente gosto, que eu acho legal, ou se eu realmente não sou muito fã de literatura policial, assim, nesse sentido, né? Dessas mais clássicas, né? E, assim, eu não gostei muito de M.O.N., não gostei muito desse outro que eu falei, do Ellery Queen, né? Que é o Assassinato da Cruz Egípcia e tal. Só que esse aqui, ele me chamou a atenção porque ele tem um estilo bem diferente, justamente porque ele é japonês, né? Ele é uma obra japonesa. Então ele não tem aquele mesmo estilo, aquelas obras, vamos dizer assim, dessas obras mais policiais clássicas que a gente tem de referência, que é Agatha Christie, o Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes e tal. Pelo que eu entendi, é uma coisa diferente. E eu achei legal, tá? Eu comecei a ler um pouquinho da amostra no Kindle e eu achei legal, e aí eu peguei esse livro aqui, parece muito interessante. Bom, e o último livro aqui da lista é O Exorcista. Comprei ele foi publicado pela HarperCollins, e nessa edição aqui, super legal, né? Super maneira, achei legal demais. E por que comprei O Exorcista? Porque eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês aqui, eu nunca tinha visto O Exorcista até um tempo atrás. E quando eu vi, eu achei legal pra caraca, eu não sabia, eu
Eu tenho uma coisa com filmes de terror de possessão, que eu sempre acho tosco. Eu sempre acho ruim, entendeu? Acho todos eles muito ruins. A Invocação do Mal, Annabelle, eu acho paia, entendeu? Mas o Exorcista, eu gostei porque o foco da história do filme não é a parte da possessão, que é o que muita gente focou e foi o que bombou o filme, vamos dizer assim, que deixou ele marcado na cultura pop. Mas o que me interessou mesmo foi a história do exorcista mesmo, do padre lá, né? Que tava tendo uma crise de fé, achava que não existia demônio nenhum e tudo, não sei o quê, que achava que era tudo manifestação do psicológico das pessoas e que tinha tratamentos psicológicos para essas coisas, não sei o quê. Até que ele se depara, né, com um caso real, né, de possessão demoníaca e tal, que bota em questionamento coisas muito, muito interessantes para mim, assim, assuntos muito interessantes sobre eventos sobrenaturais, coisas que são acontecimentos que envolvem o desconhecido ali, coisas que a gente não consegue cientificar e tal. Então eu achei essa discussão muito legal, sabe? Sobre, sabe, quando a gente... desse conflito que existe entre alguém que é mais religioso e tem uma fé ali, e sente os conflitos quando existe algum tipo de embate entre algo mais racional, algo mais científico, com algo da fé dessa pessoa, ao mesmo tempo que existem situações em que você lida com eventos desconhecidos e tal, como, por exemplo, uma possessão demoníaca e tal, e como que você reage a essas duas coisas. Então eu achei muito interessante, é um conflito muito legal, é algo muito interessante para a história, onde você tem um padre que tá perdendo a fé porque estudou mais, ganhou muito conhecimento ali científico, mas ao mesmo tempo ele se depara com uma situação em que realmente ele precisa muito mais da fé dele, entendeu? É muito interessante, gostei muito dessa história, gostei muito do filme, e eu fiquei pensando, quando eu descobri que o filme tinha sido baseado nesse romance, nesse livro, eu falei, cara, talvez o livro seja bem mais legal, bem mais interessante, talvez seja uma experiência muito melhor, né, e muito mais profunda. Enfim, eu gostei bastante. Depois eu posso falar um pouco mais sobre minha experiência com o filme e algumas outras opiniões que eu tenho acerca disso, mas eu queria ser breve aqui, senão vai ficar muito grande, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu ia falar das minhas leituras atuais, mas acho que o vídeo já vai ficar grande o suficiente, então fica aí um vídeo de leituras e de compra de livros. Vamos deixar assim, beleza? Então é isso aí, gente. Não se esqueçam, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Então é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos ver se vai demorar vários meses para eu postar um próximo vídeo. Enfim. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Falou e até a próxima.